Mais uma vez na paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais um dia de reuniões aqui na casa de Deus. Mas agora vamos para o momento da pregação, o momento da ministração da palavra. E eu quero convidar todos, você também que nos assiste através dessa transmissão, através desse vídeo que também vai estar no YouTube. Pedimos que abram todas as suas Bíblias no capítulo 46 do livro de Salmos. Salmo, capítulo de número 46, do versículo 1 em diante. Salmo, capítulo de número 46. Salmos, capítulo 46, versículo 1 em diante. O título diz o seguinte: A segurança em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor mor entre os filhos de Corá. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Graças a Deus. Paz, Washington. Nós estamos no Salmo de número 46, viu, Washington? Fizemos a leitura do texto, né? E é um salmo que é muito popular, é muito conhecido no meio de nós que somos crentes, né? No meio do povo de Deus, todos conhecem, inclusive tem até uma música, né? O Senhor dos exércitos está conosco. Resistir aqui à vontade de ler cantando, né? É só ler esse salmo para já ver a música na cabeça. Bom, salmo de número 46, ele é um louvor, né? É um louvor a Deus como refúgio, como uma fortaleza, como segurança, como aquilo em que alguém pode encontrar abrigo e amparo em momentos de dificuldade. A gente vê aqui primeiro no versículo 1 a ideia de que Deus ele apenas não oferece ajuda à distância, mas de que Deus ele é alguém que se faz presente no momento das adversidades. Aqui diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, não é a ideia de que Deus só nos socorre, estende a mão da distância em que ele pode se encontrar de nós e é só isso. Não, Deus ele é um Deus que se faz presente no momento das aflições. É aquela ideia de que Deus ele passa junto com os seus e com o seu povo as aflições que o seu povo sofre. Deus ele é um Deus que ele se encontra perto. Como a gente vai ler em outros momentos aqui do livro de Salmos também, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os abatidos de espírito. Então a gente vai ver em muitos momentos da Escritura textos dizendo que Deus ele é um Deus presente. E por último nós temos o próprio Jesus, lá nas profecias do livro do profeta Isaías, sendo chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, que é Deus que está junto de nós, que está entre nós, está juntamente com a gente. Então, o versículo de número 1 traz a ideia de que Deus ele é socorro, ele é auxílio, ele é refúgio, e ele não é um refúgio de alguém que dá uma ajuda à distância, mas ele é um refúgio presente. Ele é como é cantado naquela música que eu acho que quem escreveu foi Martinho Lutero, não tenho certeza, que é Castelo Forte é o nosso Deus. É ele que escreveu essa música. E a ideia é essa, quando diz que Deus é refúgio e fortaleza, de que Deus é como esse castelo, como esse forte. Que o castelo era esse, ele era uma fortaleza que era erguida para proteger o rei, para proteger as famílias nobres, e que ela era murada
por muralhas muito altas e servia para proteger quem estivesse dentro. Ela era feita e servia para ser, digamos assim, impenetrável, ou pelo menos ela fosse difícil de ser rompida. No caso de Deus, ele não é algo difícil de ser rompido, ele é inabalável mesmo. Então, quando traz aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é nesse sentido, de que Deus ele é como um forte, uma fortaleza erguida no qual quem está dentro dele se refugia. Ao passo de que se quem está dentro dessa fortaleza está seguro, quem está fora não tem segurança nenhuma. E segurança de que especificamente que nós estamos falando? De uma série de coisas, né? A gente pode pensar de imediato nas coisas mais superficiais, como doenças, como pobreza, como talvez a morte, algo desse tipo. Deus pode nos livrar de coisas ruins como essa? Pode, a gente sempre fala disso aqui. Mas Deus ele é uma fortaleza nos momentos de adversidades contra os nossos maiores inimigos, que é o maligno e seus demônios, que são os inimigos que, como Pedro fala lá, que vivem ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele é uma fortaleza segura contra o nosso próprio coração, porque como a Bíblia também vai dizer pra gente, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, então nós podemos ser enganados por ele também. E uma proteção, inclusive, contra a ira que vem sobre os nossos pecados, que vem da parte do próprio Deus. Estando refugiados na pessoa de Jesus Cristo e rendidos a Ele, nós somos também refugiados e protegidos desse furor. Ao passo de que quem está fora não tem a proteção dessas coisas. Quem está fora de Deus está entregue ao maligno, como está escrito lá, o mundo jaz no maligno. O sistema que é contra Deus jaz no maligno, e todos os indivíduos que fazem parte desse sistema também jazem no maligno e afins. Então Deus ele é um refúgio nos momentos de tristeza, de angústia, é o motivo pelo qual também o crente ele não se desespera. Tem gente que desespera por uma série de coisas. A gente já deve ter se deparado em vários momentos com notícias como um empresário muito famoso, uma pessoa que tinha muito dinheiro, faliu e, mediante a essa falência e ter perdido tudo, ela não soube lidar e se matou. Né? E isso é uma angústia muito profunda, realmente. A pessoa, em um dado momento, ela tem tudo e de uma hora para outra ela não tem nada. E é uma angústia muito forte saber que isso aconteceu. E Deus é quem nos protege nesses momentos de angústia para a gente não ficar desesperado e desesperançado, porque tem situações em que a pessoa passa que realmente é de ela perder o chão dela. Mas o que faz com que o crente ele não se desespere, não fique louco, não perca a razão dele, não faça qualquer besteira? É Deus. Ele está refugiado em Deus, porque é como é dito também através de um dos profetas menores, acho que é Abacuque, lá vai dizer: ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que o fruto da oliveira minta. Então, ele vai descrever uma série de coisas como bem trágicas, ainda que as piores tragédias aconteçam, ele vai dizer: eu, porém, me alegrarei em Deus, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele tem essa grande expectativa em Deus e que Deus é que é o maior para ele em sua vida, além de todas as coisas que a gente pode ou não deixar de ter. Então Deus ele é esse refúgio em momentos de angústia, ele é refúgio para nós contra os nossos maiores adversários e inimigos reais. Tá? E em sequência a gente encontra no verso 2 e 3 escrito: pelo que não temeremos. Ou seja, se Deus é a nossa fortaleza, então nós não temos o que temer. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Né? Os versículos 2 e 3 aqui, eles estão falando da terra se abalando, de montanhas desmoronando dentro do mar, de águas tumultuadas, de eventos turbulentos. Né? Essas imagens aqui que a gente está tendo são representações, figuras de cenários desastrosos, catastróficos, de cenários caóticos mesmo. E é nesse contexto aqui que o salmista vai dizer: ainda assim nós não temeremos. Nós não temeremos. Tal qual é o refúgio e o amparo que nós encontramos em Deus, ainda que o cenário seja o pior possível, como esses aqui que estão sendo retratados, nós não temeremos. Ainda que as águas rujam, ainda que as montanhas desmoronem, ainda que o pior aconteça, né, como realmente a gente acompanha nos noticiários, o mundo cada vez mais se degradando, cada vez mais ruindo, tragédias iminentes acontecendo em várias partes do mundo, e mesmo assim nós não tememos.
por tudo isso? Porque nós entendemos primeiro que tudo o que acontece ou deixa de acontecer está debaixo do domínio e controle do próprio Deus, só acontece aquilo que ele quer que assim aconteça. E porque por mais que a gente possa sofrer os danos de situações como essa, o maior de todos que a gente poderia sofrer, nós somos livrados em Deus, que é o dano à nossa alma. A gente vai ver Jesus dizendo, por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, não temam aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais absolutamente nada, ou seja, não temam as circunstâncias que podem causar a morte, por exemplo. E olha que é algo realmente, assim, muito tenebroso, que é morrer, seja pela mão de alguém ou por alguma circunstância. Jesus vai dizer, não tema isso. Antes vocês têm que temer a Deus, que é quem pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então essas situações elas não tiram a nossa paz e a nossa quietude em Deus, uma vez que nós estamos nele, ainda que os cenários sejam os piores possíveis, ainda que sejam os mais desastrosos, ainda assim nós continuaremos confiando em Deus, assim como foram todos os servos de Deus ao longo de toda a escritura que a gente vai acompanhando aqui. O caso de Davi, a gente não tem aqui escrito a autoria desse salmo sendo dele, possivelmente talvez tenha sido dele, mas a gente não tem a autoria aqui atribuída a ele, mas é um exemplo de uma pessoa que viveu o tempo todo correndo de um lado para outro, quando ele fugia de Saul, e depois quando ele precisou fugir de Absalão, quando ele já era rei. E é uma pessoa que se encaixa perfeitamente disso aqui, alguém que não vai se abalar. Né? Obviamente ele clamava a Deus, ele suspirava, como em alguns dos salmos que ele escreveu, ele mesmo fala, mas ele não perdeu as estribeiras, não ficou maluco, não se desesperou, ou pior, ele não abandonou a Deus por causa disso, ele continuou se apegando à fé que ele tinha no Deus da vida dele. Tal qual era a confiança que ele tinha justamente nesse refúgio, que está sendo tratado aqui no versículo de número 1 da leitura que nós fizemos. Em sequência, os versículos 4 e 5 vão dizer o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Os versículos aqui 4 e 5, a gente acabou de ler, eles descrevem que há um rio que alegra a cidade de Deus. Enquanto as nações vivem em caos, elas vivem entremeadas nos piores cenários possíveis, Deus preserva o lugar onde ele habita. O lugar onde Deus está é sempre preservado. Pode ser uma referência também para a cidade de Deus mesmo, que a gente vai ver lá já no livro de Apocalipse, também, até porque lá é descrito que também tem um rio que cruza a cidade, que é o rio da água da vida. Que Deus está no meio dela, como realmente assim será, Deus habitará e habita no meio dessa cidade, e ela não é abalada até o romper da manhã. Mas também pode ser uma linguagem poética para falar justamente sobre isso que a gente está falando aqui, que Deus ele vai preservar o lugar onde ele se encontra. O Salmo de número 133 mesmo, a gente vai ver que Deus ordena a bênção, onde há união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí no final do Salmo é dito, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. E o lugar onde tem união é onde está Deus, porque é Ele que promove essa união. Até porque Deus ele é uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é Deus quem abençoa a unidade, por exemplo, da Igreja de Jesus Cristo, que é onde Deus habita. Deus habita no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E ali esse lugar ele é preservado. O rio ele traz essa ideia daquilo que traz fertilidade e preserva o ambiente por onde ele corre. A gente está estudando, por exemplo, o livro de Êxodo e a gente está vendo algumas situações onde o rio Nilo aparece ali. O Egito ele era uma terra próspera e aquela região próxima do Nilo ela era fértil justamente por causa do rio. Por causa do rio. Então a figura que nós encontramos aqui do rio que cruza a cidade de Deus é justamente porque ali há segurança, ali há preservação, ali há mantimento, ali as pessoas são mantidas, nós somos supridos em Deus, porque Deus habita justamente onde nós nos encontramos. Nós habitamos nele e ele habita junto conosco, simbolizando paz e segurança que vem justamente da presença de Deus. Ao passo do que a gente está falando, fora dessa presença não tem nenhuma dessas coisas. Não tem paz, não tem segurança, não tem refúgio, não tem alegria, não tem preservação. Sem a presença de Deus, tudo se degrada, que é a realidade, por exemplo, do inferno. Obviamente que a presença de Deus se concentra ali também em forma de juízo.
é em forma de juízo, onde tudo se degrada, onde tudo desmorona, onde tudo se acaba e é só ruína e causa o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas não viveram em Deus, viveram fora dele, além dos limites dele. Continuando, então, dos versículos 6 a 9, a gente encontra escrito o seguinte: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. É o que a gente lê aqui dos versículos 6 a 9, que descreve que reis e impérios se agitam. Né? Eles se agitam, mas basta Deus falar e toda a terra se aquieta, se acalma diante da sua presença, que é o cenário que a gente encontra, por exemplo, descrito em Apocalipse. As nações crescem, elas se edificam, elas se tornam poderosas, elas fazem guerras entre si, os reis competem, os governantes competem, enfim, é isso que quer dizer quando fala as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ou seja, as nações elas avançam, elas crescem, elas entram em eminência de uma certa forma, mas é só Deus manifestar a sua presença e manifestar a exuberância da sua pessoa e do seu ser e todo o seu poder, que tudo se desfaz. É como está escrito no livro do profeta Isaías: as nações para Deus são como o pó miúdo da balança, ou seja, aquele pó que você passa o dedo assim, esfrega com os dois dedos. Para Deus, as nações poderosas, ricas, influentes, governadas por grandes governantes, para Deus é aquilo ali. Absolutamente nada, é a poeira que você passa um espanador e depois está livre dela. Então é isso que está querendo dizer. É uma forma também da gente encontrar paz e quietude na presença de Deus, justamente nesses cenários em que a gente vê que o mundo parece que está desandando cada vez mais, em que as guerras tomam conta, em que os conflitos parecem cada vez mais eminentes, em que a gente vai vendo as pessoas mais poderosas que hoje ascendem ao poder, mas parecem líderes injustos, que promovem as piores coisas. A gente pode ver cenários como esse, realmente. Pode acontecer. Mas ainda assim a gente tem um Deus que, quando ele fala, que quando ele se manifesta, todas as nações do mundo têm que se dobrar diante dele. Olha o exemplo aí, a gente vai ter o ano de 2020, da pandemia. Tem gente que vai atribuir aquele feito ao diabo e seus demônios. Ah, foi o diabo que trouxe a pandemia. Não, porque a gente tem noção de que tudo quanto acontece no mundo é feito pela vontade soberana de Deus, ainda que tenha o diabo como ferramenta, sendo usada por ele para promover. Todo mundo teve que se curvar diante desse momento. O mundo agitado, que avança cada vez mais, e tecnológico, e todo mundo teve que parar, ficar quieto dentro de suas casas por um tempo, teve que se sujeitar a tomar cuidados e medidas, seja eles quem fossem, ricos, pobres, políticos, pessoas comuns, civis, todo mundo teve que se dobrar, com uma manifestação de um juízo temporal de Deus, um juízo temporal dele, que só durou durante um tempo. Todos tiveram que se dobrar diante disso. É isso que significa: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Basta Deus falar para a terra se desfazer. Ele também faz cessar guerras, mostrando que a história está diante dele, está no controle das suas mãos. Tudo que acontece ou deixa de acontecer, por mais eminente que seja, está debaixo do controle de Deus. É o motivo pelo qual a gente não se desespera, porque a história não está correndo solta. Ela não está à mercê do acaso, do nada, ou das pessoas que fazem essas coisas acontecer. Não, tudo está debaixo do controle, domínio e soberania de Deus. É Ele que faz tudo acontecer, é Ele que também faz com que as coisas não aconteçam. Tem gente que espera por determinadas coisas que vai acontecer isso. E às vezes não acontece. Por quê? Porque a vontade de Deus é que se manifesta e a palavra dele que é a última para determinar se alguma coisa realmente vai se promover ou não. Se vai se promover ou não. Seja em caráter individual, na vida de todo e qualquer indivíduo que pisa sobre a terra, seja em caráter coletivo, envolvendo todo mundo. Né? Envolvendo todo mundo. E por último, a gente encontra aqui no versículo 10, escrito o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O versículo 10 aqui ele é um dos mais famosos desse salmo, né? O salmo é famoso e dentro dele o versículo 10 talvez seja o que a gente mais cita, ou a gente mais conhece, né? O chamado aqui para aquietar-se, que a gente encontra, não significa apenas descansar, mas cessar a ansiedade, cessar a aflição. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente encontra várias mensagens ao longo da Escritura que vai dizer palavras parecidas, como 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou quando Jesus disse para nós não andarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, porque Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe de todas elas. E porque Deus alimenta as aves do céu que não plantam e nem colhem, da mesma forma Deus sustenta. Então, muito mais a nós Ele sustentará. A gente vai ver em vários momentos esse aquietar-se que Deus está ordenando aqui no verso 10, porque é uma ordem, né? Aquietai-vos. Está no imperativo. Deus está ordenando que a gente fique quieto. Assim como Jesus também está dando uma ordem lá. Não andem ansiosos. Também é um termo no imperativo. Jesus está mandando, né? Então, toda vez quando a gente não segue essas palavras aqui, a gente inclusive está desobedecendo mandamentos, que é de o quê? De se aquietar. Ah, mas a minha situação é muito desesperadora de fato. Não quer dizer que nós vamos nos transformar em um bando de irresponsáveis que agora deixam tudo a Deus dará. Não é isso. A gente também tem que aprender a arcar com aquilo que vem à nossa mão para que a gente possa lidar. Mas não se deixar desesperar e levar por aquela situação como se aquilo fosse o fim do mundo. É isso que está sendo dito aqui, aquietai-vos, né? Significa descansar em Deus e cessar toda preocupação, toda ansiedade, porque é isso que a gente está versando aqui nesse salmo. Que Deus ele é refúgio, ele é fortaleza, é onde você pode encontrar segurança. E ele é uma fortaleza inabalável, então não tem motivo para andar aflito, desesperado, louco, ansioso, o que leva muitas vezes as pessoas a tomarem atitudes insensatas, tolas, impensadas, como foi no caso de Sara com Abraão quando geraram o primeiro filho deles, que Deus tinha prometido que Abraão ele teria assim uma descendência numerosa e que obviamente se compreenderia que ele tivesse um filho. Só que o desespero de talvez estar vendo que o tempo estava passando, que já estava ficando velho, que a esposa já era estéril desde a juventude e a idade avançou mais ainda, eles acharam que o meio pelo qual Deus ia fazer isso era a forma como Sara vai recomendar para ele: ó, você pega a minha serva e você vai ter um filho com ela. E esse filho é que vai ser o herdeiro que você vai ter. E dali nasce Ismael, o primogênito de Isaac. Mas não era com Ismael, que a gente acompanhou no livro de Gênesis, nas exposições que nós fizemos aqui. Não era com ele que Deus queria seguir a aliança e as promessas que ele tinha feito. Era com Isaac, que seria o filho de Abraão com sua própria esposa. Mas foi uma atitude impensada dele. Ele poderia também ter dito: não vou fazer isso. Mas possivelmente, dado o fato de que o tempo estava passando, ele foi e recorreu. Ou seja, ele não se aquietou nesse momento. Então a gente tem aqui um mandamento diante de tudo isso, diante de todos esses cenários que a gente está vendo aqui. Nações se embravecendo, a terra se derretendo e os montes se desmantelando, ainda assim aquietem-se e saibam que Deus é Deus, que Ele sempre esteve no controle de absolutamente tudo e que, como está escrito lá em Romanos, todas as coisas sempre vão cooperar no final para o bem dos que amam a Deus. Pode ser a situação mais trágica, mas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para o ladrão da cruz era um dia trágico porque ele estava morrendo, mas cooperou para o bem dele estar ali porque ele estava diante justamente do Filho de Deus crucificado junto com ele. Naquele dia ele foi salvo, como Jesus prometeu: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, cooperou para o bem dele aquela morte, cooperou para o bem dele aquela condenação. Por quê? Porque naquele dia ele foi salvo por Jesus Cristo. É nessas situações que a gente compreende isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E no final a gente vê no verso de número 11 escrito o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente vê aqui uma repetição do que está escrito no Salmo de número 7. Né? O Salmo fecha com essa repetição, que reforça a verdadeira proteção de Deus. Sabe? Quando algo é repetido é justamente para poder reforçar aquilo que já está sendo dito e para deixar muito bem claro, né, que Deus ele protege, que não está nos exércitos
não está nas riquezas, não está nas estratégias, mas na presença de Deus. Essa proteção vem única e exclusivamente dele. Deus pode usar tudo isso para garantir segurança para nós? Pode. Mas existe uma segurança que só ele, e unicamente ele, pode deliberar em nosso favor. Aqui dirá na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. A salvação da nossa alma e o escape da ira vindoura a gente tem por meio de quem? De exércitos, de riquezas, de planos, estratégias? Não, é por meio de Jesus Cristo. Jesus mesmo é exclusivo quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tem coisas que Deus só nos assegura nele mesmo. Pode usar outras coisas? Pode. Mas tem situações e ocasiões, como por exemplo a salvação da alma, que só Deus que realiza. Riqueza não vai salvar ninguém, influência não vai salvar ninguém, status, posição, o que ela fez ou deixou de fazer aqui nesse mundo, só Jesus aqui no final vai trazer salvação e refúgio contra a ira vindoura que há de se manifestar. O que a gente aprende com tudo isso, né? O que está sendo dito desde o início do Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então é bom que a gente sempre medite nisso, entendendo que paz não significa necessariamente ausência de problemas, porque a gente vai ver aqui vários problemas sendo citados. Ainda que as águas transbordem, ainda que os montes vão para o meio dos mares, ainda que a terra se mude, ainda que os problemas, apesar dos problemas, é mais ou menos isso que o salmista está dizendo ainda assim, mas temos a certeza de que Deus continua no controle, que a gente pode confiar nele para continuar se refugiando em Deus, se refugiando em Deus. Até porque a gente sabe que fora dele não existe absolutamente coisa nenhuma. É Jesus que vai dizer em um dado momento: sem mim vocês nada podem fazer. Ele fala isso para os discípulos, mas é uma verdade universal. Ninguém pode coisa alguma sem Jesus Cristo. Ninguém pode fazer nada sem ele. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Jesus determinou o dia de hoje, escolheu o local, escolheu o horário, a ocasião para que nós estivéssemos aqui. Porque ele foi muito bem claro em dizer: sem mim nada vocês podem fazer. A gente não poderia estar aqui se não fosse por ele. Com relação a absolutamente tudo. Então, tendo essa certeza e essa segurança, descansemos. Porque aqui a gente aprende que Deus é refúgio, fortaleza, tudo para que no final ele diga: aquietem-se, não fiquem temerosos, não sejam ansiosos, porque vocês vão saber que eu sou Deus. É Deus falando com o seu povo: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, que essa é a vontade de Deus. Que ele seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Apenas descansemos confiantemente ou confiadamente nessas promessas, nesse ser que é onisciente, onipresente e onipotente. É um ser que ele não tem falhas, é um ser que compreende toda a perfeição. Se ele não fosse perfeito, então realmente as pessoas poderiam desconfiar. Mas como Deus ele é a perfeição em pessoa, nós podemos ter a total confiança dessa segurança, dessa paz, dessa quietude e dessa plenitude que nós vimos aqui nos Salmos. Amém? Vamos orar em agradecimento a essas palavras, nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque tem falado conosco através da sua palavra, palavras riquíssimas, lições extremamente valiosas, importantes em todos os tempos da humanidade. É importante a sua palavra e aquilo que o Senhor tem a direcionar para o ser humano, para o louvor da sua glória. Ó Deus, nós pedimos que em todos os corações, de todos os crentes, de todos os servos e servas do Senhor Jesus espalhados sobre toda a face da terra, reine a paz que excede todo entendimento. Reine a paz que vem do seu Espírito Santo, porque como diz a sua palavra, que o seu reino não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Pedimos que o coração de todos os crentes sejam permeados, envolvidos por essa paz, por essa tranquilidade, por essa certeza absoluta de que o Senhor é refúgio e fortaleza, o Senhor é o nosso forte, em quem nós nos refugiamos. Encontramos amparo, encontramos segurança, ainda que o mundo esteja caótico, apesar de todos os problemas, apesar de todas as adversidades que se apresentam, ainda assim podemos confiar quando o Senhor diz: aquietem-se e vocês vão saber que eu sou Deus. Ó Deus, pedimos a sua proteção e guarda, tal qual nós aprendemos aqui.
que sejamos protegidos e resguardados no Senhor e pelo Senhor, segundo a sua vontade e o seu próprio plano, para o louvor da sua glória, não somente nós, mas todo o povo do Senhor Jesus ao redor de toda a face da terra. Que a sua igreja continue avançando tal qual o Senhor assim deseja, que venha a ser, assim como o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, que assim seja, ao redor de todo o mundo, porque forte é o Senhor Jesus Cristo que está com ela. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus mais uma vez. Amém. E graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. Nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. O nosso culto está encerrado para a glória de Deus. Amém?